Fala galera, professor Fernando na área, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma dúvida ou mesmo até uma falta aí de cuidado sobre a relação se há necessidade ou não de solicitar os exames de ureia e creatinina nos exames radiológicos que utilizam contraste. É importante saber que tanto a ureia quanto a creatinina são marcadores de função renal e de taxa de filtração glomerular. Então, se viessem perguntar para mim qual seria a minha colocação, com certeza eu falaria que sim. Mas para mim falar que sim, eu preciso entender também como que funciona esse processo, da onde que vem essa ordem, para que depois eu possa ter certeza. A gente sabe que existe uma grande omissão em algumas instituições, a gente sabe também que existe um grande medo e falta de entendimento dos profissionais que não entendem realmente o processo como ocorre. Então, a ideia desse vídeo é que vocês possam entender como que funciona o processo inteiro e aí sim, se há necessidade de aplicação ou não. Então, eu vou compartilhar rapidão essa animação que eu fiz para que vocês possam ter noção qual que é o nosso objetivo que a gente vai falar. Então, olhando para o rim, quando a gente pensa em filtração glomerular, ou quando a gente fala de infiltração dos rins, o primeiro ponto importante que a gente vai lembrar é da papila e da medula renal, principalmente da medula renal e do córtex renal. É nessa região que ocorre os fenômenos fisiológicos do rim, né, como filtração, absorção, reabsorção, excreção e secreção. E nesse ponto específico onde vai estar a presença do néfron. Então, o néfron é a nossa unidade microscópica da função renal, que vai nos dar esse parâmetro para a gente ter certeza se precisamos realmente fazer o exame de ureia e creatinina. Bom, basicamente, quando a gente pensa na filtração glomerular, olhando por essa imagem aqui, então a gente tem um glomérulo renal, então o sangue ele vai transportar até o glomérulo renal todos os seus compostos importantes, como glicose, como proteína, né, o carboidrato, o aminoácido, sódio, potássio, cálcio, fósforo, zinco e afins, tudo que vai estar presente dentro da função renal e que é importante não só para o rim, mas para o metabolismo do nosso corpo humano. Então, existe uma primeira etapa dentro lá do glomérulo renal, envolvendo a cápsula de Bowman, que é o processo de absorção e filtração. Então, a primeira coisa que acontece dentro desse processo é um processo de filtração, então filtração de algumas substâncias que são importantes, e aí automaticamente elas retornam para a circulação sanguínea. Esse é um conteúdo para a gente usar depois para uma próxima aula. O que vai ser gerado desse filtrado, né, o que foi absorvido retorna para a circulação sanguínea, o que não, ele vai ser enviado para a região da alça de Henle, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, né, as suas porções, túbulo contorcido distal, a secreção em si na continuidade e o processo do ducto coletor. É muito importante, quando a gente olha esse fator aqui, entende que o filtrado glomerular ele vai sair do glomérulo em sentido aos ductos, e exatamente é onde vai acontecer os próximos fenômenos fisiológicos. Então, se aqui eu estou dentro do glomérulo renal, eu faço um processo de filtração e absorção, durante esse caminho da alça de Henle, do túbulo contorcido distal até o túbulo contorcido proximal, dentro desse contexto, a gente vai perceber que vai acontecer alguns fenômenos fisiológicos. Então, o filtrado glomerular é gerado, algumas substâncias são reabsorvidas e retornam para a circulação sanguínea, e outro que não vai ser utilizado, ela vai ser eliminado aí no produto final, como se fosse a urina. Só que existem algumas regras importantes. O que é filtrado, absorvido e reabsorvido retorna-se para a circulação sanguínea. E a gente tem substâncias que são caracterizadas como substâncias químicas que devem ser 100% excretadas para a gente reduzir o que a gente fala de... Não reduzir, eu acho que não é a palavra-chave, mas eu acho que o ponto-chave disso é pensar que se nós temos o pH renal, nós precisamos controlar esse pH renal. Então, tem algumas substâncias que são 100% excretadas, mas que devem ser secretadas da circulação. Então, a primeira delas é a creatinina. A creatinina é o produto de degradação do músculo. Então, o músculo, em atividade, quanto à síntese da proteína, produto de degradação do músculo, o produto final deste processo é a creatinina. E a creatinina, consequentemente, ela vai estar livre na circulação sanguínea e o objetivo é que ela esteja 100% excretada, para que você não corra nenhum risco de acontecer alguma função tóxica
dentro da função renal ou mesmo da circulação sanguínea. Então, a primeira ideia é pensar que a creatinina deve ser 100% excretada. Ponto. Legal. A ureia também é um produto de metabolismo da proteína, o que difere que em vez de ela estar presente no músculo, ela vai estar presente no fígado. E o produto metabolismo dessas proteínas vai gerar a ureia, que também futuramente, através de ação enzimática, vai também se tornar em urina. E esse também é um produto que vai ajudar no controle do pH renal e 100% excretado, assim como a amônia, assim como o hidrogênio. Então, essas substâncias caracterizadas, vamos colocar essas duas para o contraste, como ureia e creatinina, elas devem ser 100% excretadas pelo ducto coletor. Por quê? Se elas estão sendo secretadas por causa do seu metabolismo, se elas ficam fixas ali no tecido ou mesmo na circulação sanguínea, ela acaba se tornando uma substância tóxica para essas estruturas. Então, por isso que no começo do vídeo eu falei assim, se as substâncias deveriam ser sempre dosadas no exame de contraste. A resposta é sim. Se um dos principais pontos a gente pega, que é a insuficiência renal crônica, para aplicação de meio de contraste, sem contar nos pacientes que fazem hemodiálise, que aí é outra pegada, mas se a gente pensar que um dos fatores ou um dos marcadores de filtração renal, de taxa de filtração glomerular, é ureia e creatinina, sendo que essas substâncias devem ser excretadas, se eu tenho uma alta taxa disso na circulação sanguínea, significa que eu tenho uma redução da taxa de filtração. Então, se nós temos limites de presença da creatinina e da ureia na circulação sanguínea, significa que eu tenho limite também da sua taxa de filtração. Então, a creatinina, estando até 1,3 na circulação sanguínea, ela está correspondendo a uma taxa de filtração legal. Se a ureia estiver até 50, ele corresponde com uma taxa de filtração super legal também. Então, por que a gente tem que fazer a dosagem desses dois marcadores? Porque se nós estamos pensando que o contraste não pode ser aplicado em pacientes que são portadores de insuficiência renal, de novo, sem contar os pacientes dialisados, esses marcadores são extremamente importantes. Por quê? Eu não sei determinar se o paciente está desenvolvendo ou não uma insuficiência renal. Então, esses marcadores, tanto a ureia como a creatinina, são marcadores importantíssimos da filtração e da secreção do processo de taxa de filtração glomerular. Então, fiquem bem atentos. Quando houver a necessidade do uso da aplicação do meio de contraste, então a dica sempre vai ser: solicitem sim o exame de ureia e creatinina. Eles são excelentes marcadores para a gente analisar se o paciente está desencadeando uma filtração glomerular correta ou mesmo se ele está desencadeando aí uma insuficiência renal. Uma última colocação, que é extremamente importante também, é que a gente pode pensar que o paciente está com uma função renal legal, só que as taxas estão no limiares ou um pouquinho acima. E aí, lógico, é um conteúdo para o nosso próximo vídeo, mas a gente pode pensar o seguinte: se a minha ureia está no limite, a creatinina está no limite, mas a função renal está boa, o legal é a gente fazer o cálculo do clearance de creatinina, porque o clearance de creatinina ele vai dar uma terceira resposta para dizer se a função renal está ok ou não. Bom, deixa eu parar de compartilhar minha tela e voltar aqui com vocês. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que é uma mega dica. Então, você que trabalha com meio de contraste, fica atento. É sempre importante fazer análise de dosagem de ureia e creatinina. Valeu, galera. Um grande abraço. Me sigam aí no YouTube. Tchau, tchau.